Qual o melhor exame para a dor lombar? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos abordar este tema, que é bastante procurado aí. Existem muitas dúvidas sobre qual o melhor exame para a dor lombar. Bom, a gente tem vários exames disponíveis aí no mercado, como ressonância, raio-x, eletroneuromiografia, ultrassom, entre outros, tomografia computadorizada. São todos exames que existem aí no mercado, mas qual o melhor para a coluna lombar? Bom, essa pergunta ela é um pouco genérica, porque qual o melhor exame para a coluna lombar? Enfim, o que se busca? Né? Qual a queixa? O que se busca? Então, quando pergunta para mim qual o melhor exame, a gente tem que pensar, eu me forço a entender de que o caminho está errado, está invertido, O exame, ele não é o começo, ele já é um processo mais avançado, O começo é a avaliação clínica. Então, qual o melhor exame para a coluna lombar? Eu diria que o melhor exame para a coluna lombar, ou qualquer melhor exame para qualquer coisa, seria a avaliação clínica, Seria a chegada ao profissional competente, que vai te avaliar e a partir dessa avaliação ele vai estar coletando informações como é a dor, onde é a dor, se de fato é na lombar, por exemplo. Até me chama a atenção aqui, você que está assistindo esse vídeo, você sabe onde é que fica a coluna lombar? Se você sabe, deixa aqui na descrição para mim. Se você não sabe, deixa aqui também nos comentários, tá? Na descrição não, perdão. Se você sabe o que é a coluna lombar, deixa aí nos comentários para mim, tá? Se você não sabe também, deixa aí nos comentários, não sei onde fica a lombar. Porque essas dúvidas, elas são muito vagas, E muitas das vezes a pessoa está querendo falar uma coisa e está falando outra, Tem pessoas que acham que a coluna lombar, que é aqui embaixo, é aqui no pescoço, não é aqui, é cervical, Então, entenda o seguinte, qual o melhor exame para a coluna lombar? É a avaliação clínica. Primeiro passo, antes da gente ir para os fins ali, de fazer um exame, é o início. Então você é admitido no consultório, o profissional vai te avaliar, então ele vai pegar seus dados, vai pegar informações clínicas, vai ver doenças associadas, vai ver se você já tem um histórico ali de alguma lesão, alguma coisa, E aí ele vai para o exame físico, ele vai olhar você em pé, vai ver o exame estático, vai ver o exame dinâmico, vai ver se você tem discrepâncias, como por exemplo a coluna torta, entendeu? Um ajuste de coluna, que aí caracteriza, por exemplo, uma escoliose. Ele vai tá olhando você num aspecto dinâmico, pedindo para fazer movimento, para ver se a sua amplitude de movimento está completa, Se você consegue fazer todo o movimento ou se esse movimento ele não acontece por completo. Então tudo isso faz parte da avaliação clínica e isso são exames, exame clínico, a avaliação clínica, A partir do momento que ele fez a coleta de informações na anamnese, que ele fez um exame estático, que ele fez um exame dinâmico, ele pode ir para os testes específicos, São testes irritativos, testes específicos para diagnóstico. Então, se o profissional suspeita de uma hérnia de disco no lombar, por exemplo, ele vai aplicar testes condizentes com isso. Se ele acredita que existe uma irritação do nervo, que existe um problema no ciático, ele vai colocar testes específicos para o ciático. Então entenda que antes de tudo se resumir no exame, existe um critério de avaliação, um caminho até chegar nesse momento do exame, E já respondendo outra dúvida que existe muito frequente aí, quando pedir o exame, Quando pedir o exame? O exame, ele é pedido a partir do momento dos testes, da avaliação, porque
A partir da avaliação, você tem um direcionamento e aí você vai pedir o exame para confirmação, para você ter certeza do diagnóstico, para você conferir que aquilo que você encontrou realmente existe ali. Então, esse vídeo a gente responde várias dúvidas, né? O momento certo de pedir um exame de imagem, a gente responde a pergunta sobre qual o melhor exame para a coluna lombar, né? Quando devo fazer uma ressonância, né? Tô com uma outra dúvida aqui, vou até ler para vocês. Estou com dor nas costas há semanas, preciso fazer ressonância? Novamente a gente responde nesse vídeo. Se você tem dor nas costas há semanas e a dúvida preciso fazer uma ressonância, tudo depende da avaliação clínica. A avaliação vai determinar se a gente solicita o exame ou se não solicita o exame, né? É perfeitamente possível o profissional ter segurança a partir da avaliação clínica e falar, não preciso de um raio-x, não preciso do raio-x nesse momento, os seus testes estão direcionando para uma condição muscular, eu vou tratar essa condição muscular e a partir daí a gente vai ver como é que você vai evoluir, né? Ou fiz um teste aqui, por exemplo, um Valsalva, um Laseg e sugestivo de irritação da raiz nervosa ali com uma sugestão de uma hérnia discal. Vou pedir uma ressonância magnética para confirmar. Beleza, solicito a ressonância, tá lá, confirmou o problema existe, né? A grande questão, pessoal, é que muitas das vezes as pessoas têm alterações nos exames, mas são assintomáticas. É super comum você encontrar uma pessoa com hérnia discal sem sintoma, com artrose sem sintoma, com degenerações ali do disco sem sintoma, com abaulamentos discais sem sintomas. Então, essa relação exame e sintoma, ela precisa ter muito cuidado, porque não se trata exame, se trata o paciente. Pode ser que eu esteja aqui agora tranquilo, dando esse vídeo aqui para vocês, gravando, e eu tenha uma puta de uma hérnia de disco aqui. Tá, beleza, tem, mas não estou sentindo nada. Essa hérnia de disco está aqui há quanto tempo? Ela já pode existir há anos, mas eu não sei. Então, é muito comum isso, pessoal. Então, qual o melhor exame? Novamente, a gente não deve ficar atrelado 100% ao exame realizado, né? O exame de imagem, mas tem todo um cronograma, um trajeto para se definir qual exame. Então faz a avaliação clínica, vai ter toda ali uma coleta de informações, a partir daí realizado testes, aí o profissional já tem um caminho direcionado e ele pode ou não solicitar determinado tipo de exame para complementar ou para confirmar os seus achados e facilitar ali na direção do tratamento. Você fez um Laseg, deu positivo, tem uma irritação neural, o ciático está inflamado, teu diagnóstico já está quase 100% concluído. Quero conferir com uma ressonância, ver se tem uma hérnia discal ali comprimindo esse nervo. Solicita a ressonância magnética e vê a confirmação. Pode ser que não venha uma hérnia discal ali e você tem uma ciatalgia causada por outro parâmetro e não por um parâmetro maior de hérnia de disco, mas por uma outra situação de compressão, tá? Então, qual o melhor exame para a coluna lombar, né? Respondendo de vez essa questão agora de forma resumida. A avaliação clínica, né? Processo de anamnese de avaliação clínica, para mim é o melhor exame a ser realizado, não só na lombar, mas para praticamente tudo, porque você precisa primeiro tomar contato com esse paciente, você precisa fazer os testes, você precisa ser guiado para um possível diagnóstico a partir da sua história clínica e da sua avaliação. Somente depois a gente vai pensar em um exame de imagem para confirmação, para tirar a dúvida, né, para esclarecimento, né, e ter certeza do diagnóstico e fazer um tratamento assertivo, tá? Pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas dúvidas. Se você gostou,
deixa aí aquele joinha, deixa um comentário aqui no vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas que têm esse tipo de dúvida e a gente possa produzir o melhor conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vou nessa, um forte abraço e até o próximo vídeo.